Gente, nesse vídeo agora nós vamos falar sobre epistasia, que é um outro tipo de herança não mendeliana, ou seja, que produz proporções na prole diferentes daquelas clássicas das primeira e segunda lei de Mendel, de 3 para 1 ou 9 para 3 para 3 para 1, certo? A epistasia pode ser classificada no que a gente chama de herança poligênica ou herança quantitativa. O que significa isso? É quando uma mesma característica no organismo é afetada por mais de um gene, ou seja, diversos genes em vários lugares diferentes do cromossomos, ou tem cromossomos diferentes, vão estar afetando a mesma característica. Tá? Então, nesse esqueminha daqui, ó, tá aqui embaixo, tá, olha só, característica sendo afetada por vários blocos gênicos, por vários genes, portanto. Cada um desses blocos gênicos podem ter 2 ou mais alelos possíveis dentro de uma espécie. Vamos dar uma olhada um pouco melhor nisso aqui então. A epistasia pode ocorrer através da interação em vias biológicas distintas. Esse é o primeiro caso, tá? Como ocorre com essa cobra aqui. A gente tem essa cobra da espécie Pantherophis gutatus, conhecida também como cobra do milho. Ela é do hemisfério norte. E aqui a gente tem o que está escrito ali, ó, de tipo selvagem. O que é o tipo selvagem? É aquele fenótipo mais comum que existe na espécie na natureza. Tá? E os fenótipos muito diferentes disso vão ser chamados de fenótipos mutantes. Então, olha só, a cobra do milho com um fenótipo selvagem, ela tem essa coloração alaranjada, umas manchas de um laranja um pouco mais forte, mais para o vermelho, e essas linhas pretas em volta das manchas mais fortes. Esse é o fenótipo típico da cor dessa cobra. Então a gente vai analisar essa característica, a cor da cobra. Tá? Nesse caso da cobra do milho, o fenótipo selvagem é determinado pelos alelos selvagens, que são, nesse caso, dominantes. Então a gente tem o gene O e o gene B. São dois locos diferentes. No gene O, a gente tem um alelo selvagem que é o O+, tá certo? Usando aquela forma de identificar alelos selvagens com o maisinho ao lado ou sobrescrito. Tá? Então, o O+, é o alelo selvagem dominante que determina a produção do pigmento laranja nas escamas dessa cobra, fazendo ela ter essa coloração alaranjada. Tá? E no outro loco, no outro gene, portanto, que é o gene B, a gente tem o alelo selvagem B+, que determina a produção do pigmento preto nessas linhas que estão aí também no corpo da cobra. A combinação dessa produção desses dois pigmentos, laranja e preto, dá essa coloração típica da espécie. Tá? Mas existem colorações diferentes de fenótipos mutantes, que são recessivos. Olha só, antes da gente passar para ver esses fenótipos, como eu representei aqui o genótipo da cobra do tipo selvagem. O+, um sobrescrito, ponto e vírgula, B+, barra, sobrescrito. Vamos entender bem o que significa essa representação aqui. A barra separa alelos presentes em um mesmo loco, tá? E o ponto e vírgula separa locos diferentes. Quando eu uso o sobrescrito, eu estou dizendo que eu não sei qual é o loco que está ali. Pode ser qualquer um. Por que eu estou representando dessa forma o genótipo dessa cobra? Eu estou dizendo que ela tem um alelo O+, que é selvagem, dominante, e determina a produção da pigmentação laranja. O outro alelo, nesse mesmo loco, no cromossomo homólogo, eu botei um sobrescrito para dizer que eu não sei qual é, e na verdade não importa, porque qualquer outro que seja, ou é o dominante também, o fenótipo vai ser o mesmo, ou um recessivo, e não vai manifestar o seu fenótipo, já que eu já tenho em um dos cromossomos homólogos o alelo dominante. Tá? Ponto e vírgula, eu passo para outro loco, que é o loco B, estou falando ali B+, então, em um dos cromossomos homólogos, ele tem no loco B o alelo B+, selvagem, dominante, que determina a produção da pigmentação preta. Barra, no loco homólogo, no cromossomo homólogo é esse, botei também o sobrescrito, não importa qual seja o alelo que vai ter ali,
o fenótipo já está definido pelo dominante. Tá? E aí a gente vai ver agora, então, as formas mutantes dessa cobra. Essa primeira aqui, olha só, é a cobra do milho preta. O que aconteceu com ela? Ela tem um aspecto bastante diferente da outra, provocado por uma alteração em um só dos genes. Quer dizer, no loco O, do gene O, ela vai ser uma homozigota recessiva com esse outro alelo aqui, que é o O. Não é o O+, é o O. Ela é O/O. São dois alelos recessivos que produzem ali quando essa região do DNA, que é esse loco, né, quando tem essa sequência desse alelo, ela vai ser transcrita em um RNA mensageiro, levado até o ribossomo, vai ser sintetizado a proteína. Por alguma diferença na sequência desse alelo em relação ao selvagem, essa proteína traduzida, ela não é funcional e não participa, não permite a síntese do pigmento laranja. Então, essa cobra não tem a produção do pigmento laranja. Portanto, não tem a coloração laranja. Mas tem essa cor um pouco escura, né? Que se a gente for olhar, se deve ao fato de que no loco B, está ligado à pigmentação preta, esse B vem de black, ela tem o alelo selvagem, então ela consegue produzir pigmento preto. Então, a gente tem a cobra do milho preto, que não consegue produzir pigmento laranja, porque não tem o alelo O+ selvagem para esse gene, mas produz normalmente o pigmento preto, porque tem um alelo selvagem e dominante B+. Perfeito? Outro tipo de cobra do milho, a mesma espécie, tudo a mesma espécie, mas com fenótipo diferente, é essa aqui. Olhando agora, acho que a gente já entende já o que acontece com ela. É o inverso dessa daqui, né? Essa aqui, ela tem o alelo O+ dominante, que produz o pigmento laranja, mas no outro loco, o B, ela é uma homozigota recessiva para o alelo B mutante, que não permite a produção do pigmento preto. E ela fica com essa coloração aqui. E a gente tem um último tipo, quem adivinha o que é a cobra do milho, chamada de albina. Ela é homozigota recessiva tanto no loco do pigmento laranja, né? O de orange. Então, ele é OO, não produz pigmento laranja, e também é homozigoto recessiva no pigmento, no loco que determina a síntese do pigmento preto. Também não consegue produzir o pigmento preto, então ela não tem nem a cor laranja nem o preto. Ela fica uma cobra albina com boa parte do corpo branco, e essas manchas mais avermelhadas, que aí se deve a outros locos, outras pigmentações. Né? Então aqui a gente tem essas 4 imagens, cobras que parecem a princípio bem diferentes, são todas a mesma espécie, tá? Só variando no fenótipo devido a essa interação entre dois genes que participam na determinação dessa característica que é a cor da cobra. Então, um exemplo de epistasia, uma característica que é cor das escamas sendo influenciada por dois locos distintos. Tá? E aqui a gente tem o nome dos fenótipos, né? Fenótipo tipo selvagem, preto, laranja e albino. Bom, então são vias biológicas distintas. A gente tem uma via biológica que é da produção do pigmento laranja, uma outra via biológica distinta que é da produção do pigmento preto. Cada uma controlada por um gene, mas os dois vão contribuir para o fenótipo final. Vamos dar uma olhada em um cruzamento aqui experimental que a gente pode fazer com essas cobras, tá? Olha só, a gente fez um cruzamento aqui de uma fêmea O+, e B, ou seja, do fenótipo laranja. Ela produz o pigmento laranja, é uma homozigota dominante, com o alelo selvagem O+, mas não produz o preto, porque no loco para pigmento preto, ela é uma homozigota recessiva com um alelo não funcional, B. E a gente cruza com um macho, que ele é OO, D+, D+. Ou seja, fenótipo preto, porque para o loco do pigmento laranja não produz pigmento, ele é um homozigoto recessivo com alelo não funcional, O. Mas produz o pigmento preto, porque para esse loco ele é um homozigoto dominante com alelo selvagem D+, que é funcional para a produção de pigmento preto. Cruzou os dois, a gente vai ter a F1, que vai ter o fenótipo selvagem. Olha,
Nesse loco ele recebeu um alelo dominante da mãe e um recessivo do pai. E para o outro loco recebeu um dominante do pai e um recessivo da mãe. Então tem pelo menos um dominante de cada loco, produz tanto o pigmento laranja quanto o preto. Tá? E tem esse fenótipo selvagem. Não é um caso, veja bem, de dominância incompleta, porque não tem esse fenótipo que a gente pode pensar que é intermediário, não é porque há uma dominância incompleta entre alelos de um mesmo loco. Isso aqui é outro caso. É uma epistasia, se trata da interação de dois locos distintos, gerando esse fenótipo intermediário. Tá? Bom, a F1, se duplo heterozigoto, se for cruzado com outro duplo heterozigoto, esse mesmo genótipo aqui, a gente tem uma F2, que a gente precisaria montar o quadrado de Punnett para determinar, mas que vai ter esse resultado aqui, ó. Aquela proporção 9331 da segunda lei de Mendel vai aparecer aqui, tá? Então, olha, 9 selvagem, 3 laranja, 3 preta, 1 albino. Então aqui apareceu a proporção esperada da segunda lei de Mendel nesse caso aqui. É um caso de dois locos, tá? Está seguindo as regras de Mendel, mas é uma epistasia, porque está falando de dois locos diferentes, afetando uma mesma característica. Tá? Ao contrário do que a gente viu em outros vídeos, quando a gente estava falando da segunda lei de Mendel, que a gente falou das ervilhas, né? Semente de ervilha, eram duas características diferentes que a gente analisava. Era forma, redonda, rugosa, e cor, verde ou amarelo. Então tinham dois locos, mas duas características diferentes, né? E quando a gente obtinha essa proporção 9331, era para essa combinação de fenótipos em duas características distintas, forma e cor. Aqui a gente está, no caso dessa epistasia, a gente está obtendo a proporção do 9331, mas considerando um único fenótipo, que é a cor das escamas, que é afetado por dois locos. Tá? Vamos ver um outro caso de epistasia diferente. Aqui a gente vai ver um caso de interação na mesma via biológica. Tá? Então, significa que você vai ter dois locos diferentes, nesse caso sim que a gente está estudando, podem ser mais, mas aqui a gente vai ver dois locos diferentes, atuando em uma mesma via metabólica para produzir uma mesma substância final, uma única substância final, nesse caso também um pigmento, só que nas pétalas dessa flor. Tá? É uma flor que ela tem pigmento, pode ser branco ou azul. Chamada de Campanula punctata, o nome da flor. Ela tem uma mutação com o mesmo fenótipo na via da anticionina, que é o pigmento azul. Vamos dar uma olhada, olha só. A gente tem aqui os dois locos, tá? W1 e W2. São dois locos diferentes. A gente tem uma flor branca. Tem esse genótipo aqui, W1, W1, homozigoto para esse alelo mutante. E no bloco W2 tem W2+, W2+, homozigoto para esse alelo selvagem. Okay? Ela tem um fenótipo branco. E cruza com uma outra que tem um fenótipo branco, mas com um genótipo inverso. Olha só. No loco W1, ela tem uma homozigose selvagem, né? W1+, W1+. E no loco W2, ela é homozigota para esses alelos mutantes W2, W2. Essas duas são brancas, portanto. Quando cruzam uma com a outra, elas produzem uma F1 heterozigota para os dois locos e que tem uma coloração azul. O que está acontecendo aqui? É interessante. E quando a gente vai cruza a F1, a gente encontra essa proporção aqui. 9 para 7. 9 azuis para 7 brancas. Mas essas 9 azuis são desse genótipo aqui. Os indivíduos que têm pelo menos um alelo dominante selvagem para cada um dos dois locos. Produz o fenótipo de pétalas azuis. Os outros que faltam alelo dominante em pelo menos um dos locos, como é o caso aqui, olha, não tem alelo dominante selvagem
no W2, aqui não tem no W1, aqui não tem nenhum dos dois. Todos esses três tipos de genótipos, embora diferentes, produzem o mesmo fenótipo de flor branca. Então aquela proporção 9, 3, 3, 1, ela é, digamos assim, colapsada para a proporção 9, 7, porque esse 3 e esse 1 vão ter todos um fenótipo igual de plantas com flores brancas. Certo? O que está acontecendo? É porque esses dois locos afetam a mesma via biológica para a produção do pigmento de anticionina. Nesse caso, fica claro que a cor azul só pode aparecer se houver ao menos um alelo selvagem, ele é marcado com maisinho, para cada loco, tanto o loco W1 quanto o loco W2. A explicação é que o pigmento anticionina passa por duas etapas em sua síntese, e cada uma dessas etapas depende de proteína sintetizada por um desses locos. Vamos dar uma olhada no esquema disso. Olha, a gente precisa primeiro da atuação desse gene W1 com o alelo selvagem, W1+, que é funcional, para produzir uma proteína. Converte uma substância, essa proteína vai ter uma atividade metabólica que vai converter uma substância das pétalas que é incolor em uma segunda substância também incolor. Ok? E depois essa substância aqui vai sofrer a ação da proteína sintetizada pelo gene W2, pelo alelo W2+ selvagem dominante, que vai converter essa segunda substância incolor em uma terceira substância, que é a anticionina, que aí sim tem uma coloração azul. O que acontece? Se essa conversão da primeira substância na segunda não ocorre, porque, por exemplo, esse gene não tem um alelo funcional, tem aquele W1 mutante que não é funcional, não consegue fazer essa conversão, então você não consegue produzir a segunda substância. Se você não tem a segunda, você não tem como produzir a terceira. Né? Então, a substância dentro das pétalas continua sendo essa primeira, que é incolor, e as pétalas ficam brancas. Se essa conversão funciona, mas essa segunda não, porque aqui no gene W2 você só tem alelo recessivo não funcional, não tem o W2+, tem só o W2, essa segunda conversão não funciona. Também não adianta nada, porque o pigmento continua nesse segundo estágio, que também é incolor. A planta também vai ter a pétala branca. Então ela só vai ter a pétala azul se as duas conversões funcionam e, portanto, se nos dois genes você tem ao menos um loco, um alelo selvagem, dominante, funcional, capaz de fazer essa reação química. Né? No caso, são locos que vão sintetizar, vão codificar proteínas que têm ação enzimática, fazendo essas conversões químicas, né? A primeira e a segunda. As duas precisam funcionar para ter o pigmento azul. Se uma das duas não funciona, a planta fica branca. Isso explica aquela proporção 9:7. Na verdade, no genótipo, a gente tem a proporção mendeliana, inspirada pela segunda lei de Mendel, que é aquela que estuda dois locos. Mas no fenótipo, isso está camuflado ali pelo fato de vários genótipos diferentes produzirem o mesmo fenótipo. Esse é um caso de epistasia com interação na mesma via biológica.